Preparados para o episódio 4? Assimilaram bem o conteúdo do episódio 1 e do episódio 2? E do episódio 3? Este é o terceiro? Eu acho que este é o terceiro. Ai, não, então vamos para o episódio 3. Exatamente, eu já estou muito mais avançada, já vou no 4. Ok. Recapitulando, então, no episódio anterior nós vimos os 12 pressupostos da lei, certo? Vou novamente partilhar aqui o meu ecrã com vocês, porque nós agora vamos entrar, exatamente, vamos entrar aqui, escalar este para aqui, ok. Exatamente, portanto nós aqui vamos entrar no Exhibit B, o caso que foi o caso que o David Ward levou a cabo para nos trazer estas maravilhosas provas factuais, certo? Ok. Vou ver se eu vi que no outro episódio não dava para ler muito bem, portanto vocês se quiserem estar a ler e não estarem só a ouvir a mim falar, eu acho que agora é capaz de estar bem melhores. Yeah. Ok, então vamos embora, povo, unido jamais será vencido. Portanto, a visão geral do caso. O que o governo gostaria que as pessoas acreditassem é que uma impropriedade processual é um erro aceitável, que pode ser negligenciado. Mas o que é isso? É um ato deliberado de fraude e também de improbidade em um cargo público. Estes são crimes muito graves com intenção criminosa. Porque quando é the other way around, não é? Nós, levamos da boa. Portanto, fraude é uma ação deliberada para fraudar, onde a vítima do crime não tem conhecimento de uma situação ou facto. Este crime acarreta uma pena de 7 a 10 anos de prisão e, posteriormente, onde existem vários casos de 63,5 milhões de pessoas estão sujeitas a esse crime todos os dias, como agora é comum e é realizado pela maior e mais cruel empresa criminosa do país. Aqui eu chamo a vossa atenção que os 63,5 milhões de pessoas, no caso do nosso português, portanto este documento nós vamos ter que sempre alterar, eu ainda não terminei de fazer as alterações, como eu vos disse, porque eu ainda estou a ver toda a terminologia, porque só fiz a tradução do inglês para o português, e agora é que eu vou começar então a tratar deste documento para ele ficar no ponto. Portanto, eu aqui terei que mudar, nós não somos 63,5 milhões, somos cerca de 10 milhões, 100 e qualquer coisa em Portugal, mas o que não prova nulo este documento, porque é uma questão de alterarmos ali e colocarmos ao país em que estamos a referir. Portanto, é comum e é realizado pela maior e mais cruel empresa criminosa do país. Essa mesma empresa também é um escritório público encarregado de executar esse crime, que inclui, entre outros, o escritório da polícia, o escritório judiciário, o governo local e o governo central. Empresas do oficial de justiça independentes licenciadas pela mesma empresa. E eu acredito que vocês já ouviram falar do Instrum Justiça. É uma destas amiguinhas. Acho que é Intrum Justiça. Fantástica essa daí, então adoro essa empresa. A má conduta e a não prática também são crimes muito graves, com um período de encarceramento da vida na prisão. A infração é um ato deliberado com intenção criminosa de fraudar.
Ignorância não é defesa. A infração foi definida pelos tribunais de outras jurisdições como um ato ilícito que o ator não tem o direito legal de fazer, como um ato para o qual não há autoridade ou mandado de lei, como um ato que uma pessoa não deve fazer, como um ato totalmente ilícito e ilegal, como aquilo que um oficial não tem autoridade para fazer e é positivamente errado ou ilegal, e como a execução injusta de algum ato que a parte que o executa não tem direito legal. Crimes dessa natureza não podem ficar impunes. Se o crime ficar impune, o criminoso realizará a ação repetidamente. Quando o criminoso é recompensado pelo crime por seus pares e superiores, fica difícil saber que um crime foi cometido em primeiro lugar. E é aqui que entra para e corrige. E estes crimes estão a ser praticados lá bem no topo. Não é o comum do povo que rouba eletricidade ou que trafica droga, não. E isso daí, comparado com isto que nós estamos aqui a ver, é mínimo, é mesmo o mínimo dos mínimos. No entanto, é obrigação de todos estar totalmente familiarizados com as suas ações e com as consequências das suas ações em todas as situações. Eu estava apenas seguindo ordens ou eu estava apenas fazendo o meu trabalho, não é desculpa. Quando a extensão total desses crimes é realizada, torna-se óbvio que esses crimes são deliberados e com pleno conhecimento, se não pelos subordinados inferiores, mas desafiadoramente pelos diretores executivos da empresa. O custo desses crimes foi estimado em cerca de 4,37 trilhões de libras nos últimos 35 anos. Este é o custo para as pessoas deste pequeno país que excede em muito o PIB global. A simplicidade deste gabinete é muitas vezes esquecida, pois envolve um PCN simples, ou um aviso de multa. É importante notar que aqui o recorrente no tribunal não contestou o PCN ou a lei de gerenciamento de tráfego. Mas o recorrente lançou as bases de qualquer reivindicação feita sob qualquer lei ou estatuto do Parlamento. Todos eles têm a mesma dependência legal que nunca foi cumprida em 800 anos. Existem mais de 8 milhões de leis e estatutos. Nada disso pode ser feito sem a autoridade legal para fazê-lo. Agir de acordo com essas mesmas leis e estatutos, sem a autoridade legal para fazê-lo, é uma prática ilícita em um cargo público e, no mínimo, uma fraude. Este caso, que foi conduzido em tribunal e, portanto, reconhecido devido processo legal, confirma que estes são os factos da questão. Como já vos tinha dito. Ora, os detalhes do caso. Pode ser uma simples PCN, um aviso de cobrança de penalidade, mas a observação cuidadosa dos detalhes mostrará conclusivamente o contrário. Este é o aviso de cobrança de multa emitido pelo Warrington Board Council, que mostra claramente que uma reivindicação está sendo feita sob a Lei de Gerenciamento de Tráfego de 2004. Não há claramente nenhuma divulgação do facto de que não há obrigação de pagar, pois o resultado será mostrado. Portanto, nós temos a Câmara Municipal de Lisboa, neste caso, eu como sou de Lisboa, vou-me referir à Câmara Municipal de Lisboa e quantos nós já recebemos esta amiguinha. Portanto, como aqui podem ver, não é? A assinatura que está aqui não se percebe. Aqui depois diz, faz referência que se nós não concordarmos com alguma coisa para enviarmos para ali o que quer que seja. O próximo documento é a evidência física. E evidência física é o aviso ao proprietário do mesmo município de Warrington, que também afirma claramente que houve uma violação da secção 82 da Lei de Gerenciamento de Tráfego de 2004 em 8 de abril de 2013, juntamente com a oportunidade de fazer uma representação de porque não há responsabilidade. Ora bem, aqui ele assinou tudo, ok?
e aqui diz, também gostaríamos de salientar que este é um aviso não assinado e não um documento legal. As circunstâncias atenuantes são que houve uma impropriedade processual, o que é claramente uma opção, pois isso está claramente indicado no aviso ao proprietário. Portanto, é evidente que há uma impropriedade processual em vigor e isso é conhecido pelo Warrington Borough Council, ou neste caso seria a Câmara Municipal de Lisboa. Caso contrário, essa opção não faria parte do aviso ao proprietário. Também aproveitamos a oportunidade para utilizar uma segunda opção que confirma que há uma impropriedade processual e que a ordem que supostamente foi violada em relação ao veículo é inválida, porque todas essas possibilidades estariam neste aviso ao proprietário se não houvesse impropriedade processual. Ora, aí está. Também aproveitamos a oportunidade para concluir a secção 3 do aviso ao proprietário para esclarecer a impropriedade processual em um pedaço de papel separado, conforme preconizado pelo Câmara Municipal, pois não havia espaço suficiente no aviso fornecido ao proprietário. Essas apresentações foram as seguintes, portanto, aquilo são as provas de que eles têm de que houve fraude cometida naquele escritório e ele agora passa a explicar as evidências da fraude. Portanto, esta é a cartinha que o David mandou para vamos chamar a Câmara Municipal de Lisboa, não é? Porque é a empresa que põe aqueles parquímetros e aquelas coisinhas todas a dizer, não pode parar aqui, não vai doer. Que engraçados. São extremamente engraçados. Ok, então e aqui começa. Aviso de oportunidade de retirada. Aviso ao agente é aviso ao principal e aviso ao principal é aviso ao agente. Não ignore esta carta. A ignoração desta carta terá consequências jurídicas, porque quem cala consente. E se eles dizem que nós damos o nosso consentimento quando não verbalizamos ou não escrevemos de volta, o mesmo acontece para aqueles meninos que estão lá a dizer que praticam a lei muito bem praticada. Não é verdade. Ora, a sua referência. Caros senhores, não sabemos quem devemos nomear como destinatário desta comunicação, pois o remetente falhou em seu dever de cuidar e não assinou o documento enviado ao Sr. David Ward em seu endereço. Tomem e prestem atenção, porque todas as cartinhas que vocês recebem em casa, todas elas têm esta falha, e esta falha é crime. A ação de não assinar o documento enviado a David Ward legalmente significa que nenhuma pessoa viva assumiu a responsabilidade legal pelo conteúdo do documento em nome do Warrington Borough, neste caso de Lisboa. E o documento não pode ser legalmente respondido. O próprio ato de não assinar o documento anula o documento e, portanto, nenhum é legal e é inutilizável na legislação vigente. Strike one, seção liberada. Agora, este documento será mantido em arquivo como evidência física apresentável, pois representa as atividades criminosas dos representantes no Conselho Municipal de Lisboa, estejam eles cientes dessa transgressão ou não. A ignorância da lei não é defesa e todos os representantes do Warrington Borough Council agora são culpados pela legislação atual porque um indivíduo não assinou o documento. Este é um ato que deve ser entendido. Strike two. Ignorância da legislação atual. O segundo erro no documento é que o documento é um aviso ao proprietário. Tomem muita atenção ao que aí vem. Segundo a legislação atual, o proprietário de qualquer veículo motorizado é o DVLA Swan SA 1BA. Neste caso seria para nós a Direção-Geral de Aviação.
Isso significa que alguns imbecis do Warrington Council enviaram um aviso ao proprietário, ao detentor registrado e não ao proprietário oficial. Strike 3. É por isso que é extremamente importante saber e perder tempo a ler as leis deles, porque nas leis deles, e quando eu falo eles, são todas as pessoas que estão a trabalhar para o governo porque são funcionários públicos, portanto eles têm mais do que a obrigação de saber o que é que estão a fazer. Se não sabem o que é que estão a fazer, retirem-se do cargo. Se não têm tempo para perceber, retirem-se do cargo, porque já chega de nos fazer mal, porque nós não percebemos, nós não entendemos, mas depois também estamos a levar com este tipo de pessoas que também não sabem o que é que lá está a fazer, e isto tornou-se a bola que temos neste momento. Ora bem, e isto eu digo-vos, vão pesquisar, porque vocês não são donos dos vossos carros. Se o carro foi comprado através de uma concessionária, a concessionária é dona do carro até que vocês acabem de pagar, pronto, até aí tudo muito bem, mas mesmo assim, quando vocês registram o carro, não é? O dono do carro, portanto, nós só somos os detentores registrados. O proprietário oficial será sempre a Direção-Geral de Aviação. Vão em busca disto e vão perceber que o que eu estou a dizer é verdade. E é por causa disso que quando acontece alguma coisa, se vocês não pagam as finanças, se vocês não devem à Segurança Social, eles vão lá e têm todo o direito de ir buscar o carrinho, porque o carrinho é deles. É verdade, mas eu deixo isto depois lá mais para a frente para vocês perceberem também como é que isto funciona e como é que vocês podem tomar conta daquilo que é vosso, propriedade vossa. E uma das partes passa por não registar o veículo, porque ao não registar o veículo não obedece às legislações e atas do governo. E vocês, ao não registarem, vocês não são condutores, mas passam a ser viajantes. Isto também é outra coisa que é extremamente interessante, ir ver as leis, porque as leis são... existe a lei para o morto, tem que existir a lei para o vivo, não é? E a lei do vivo diz que nós não conduzimos, nós viajamos. Epá, é lindo, é lindo. Portanto, o documento enviado para o endereço errado, ainda não avançamos além da primeira linha e estamos caindo no chão em um estado de histeria nos níveis de incompetência demonstrados pelos representantes do Warrington Council. David Ward é detentor registrado oficial e não o proprietário, que eu estava a explicar. A linha seguinte se refere à Lei de Gerenciamento de Tráfego de 2004. Vão ver. A sério, Lei de Gerenciamento de Tráfego de 2004. Agora é aqui que as coisas ficam realmente interessantes, porque a lei mencionada é um ato do HM Parliament, portanto, e do governo PLC, quer dizer, aquilo que eu vos mostrei nos episódios anteriores, para vocês irem ver, o vosso governo é uma empresa, a Segurança Social é uma empresa, e por aí fora. E as finanças é uma empresa, uma corporação reconhecida ou uma empresa com fins lucrativos. Uma lei que não é lei no Reino Unido nem sequer é referida como lei, pois é uma lei de uma corporação ou um negócio ou política com fins lucrativos, mas não é uma lei. Strike 4. Mostra falta de entendimento e incompetência com relação à diferença entre lei e legislação. A lei e os estatutos do HM Parliament e dos governos PLC só podem receber força de lei com o consentimento dos governados, que concordaram com esses atos e estatutos do HM Parliament e dos governos PLC. Existe uma exigência legal obrigatória nos termos da legislação atual de que os governados devem ter dado o seu consentimento legalmente, o que pode ser fisicamente apresentando como factos antes que a lei e os estatutos possam receber a força de lei. Não é lei, não é aplicável.
Portanto, 63 milhões e meio de pessoas no Reino Unido não firmaram legalmente esses acordos com pleno conhecimento e entendimento e por livre, espontânea vontade, que devem ser mantidos em registro público para que as leis e os estatutos sejam dados a uma ação que envolve força, ou a força de lei. As respostas para as perguntas estão no entendimento das palavras usadas para implementar atos de força ou lei. O próximo item a que chegamos é uma demanda por pagamento. Uma demanda por pagamento sem um projeto de lei assinado é uma violação direta da Lei de Letras de Câmbio de 1882. Strike 5. A Lei de Letras de Câmbio... Façam pausa. Escrevam isto tudo e vão ver com os vossos próprios olhos. Não acreditem no que eu vos estou a dizer. Façam isso. Vão ver e ler, porque só assim é que vocês vão conseguir depois voltar a estes vídeos e perceber melhor e entender o quanto é que nós, se estivermos juntos, a gente consegue dar a volta a isto. Lindos, uma beleza fantástica. E again, eu sou contra manifestações, eu sou contra o pessoal estar todo... Não, já passou. Olhem para a vossa história, desde o tempo de Jesus Cristo, que a coisa não deu certo. O nosso momento é agora, nós temos a maior arma de todas nas nossas mãos e essa arma é a internet. E se cada um de nós, individualmente, tiver acesso a este tipo de informação e fizer a sua parte, nós não precisamos de ir para a rua e sofrer com os polícias a baterem e aquela coisa toda. Não, ninguém precisa disso. Quietinhos, na casinha, no conforto do lar, no aquecimento dos corações, está a perceber? A gente faz tudo, gente. Ora lá! Ora, a Lei de Letras de Câmbio de 1882 baseia-se em um contrato, ouçam com atenção, ou contrato comercial pré-existente. Ver a Lei de Letras de Câmbio de 1882, está aqui o website que podem ir ver. Lucrar com o engano é um ato de fraude, ok? Nós, além de sermos escravos, eles estão a cometer atos de fraude contra nós, o povo. Strike 6. Veja a Lei de Fraude de 2006. Vão ver, vão ler. Também tem aqui, está em inglês, obviamente, mas eu vou procurar os links e vou deixá-los depois aqui para o português. Insistir ou exigir pagamento sem um acordo comercial pré-existente que se baseie em factos apresentáveis na forma de um acordo comercial é um ato de engano. O pagamento é uma atividade comercial. Se eu for a um restaurante e pedir um cafezinho e um pastelinho de nata e a senhora não me traz a bill, a conta, não é? E me diz, são 10 euros. Eu vou aceitar? Ai, vou pagar porque eu consumi. Não, amiguinha. Onde é que está? Certo? Ela tem que trazer. Porquê que estes senhores não têm que trazer? Porquê que estes senhores continuam-nos a cobrar dinheiro se não há nenhum contrato comercial entre eu e aquela empresa? Mas o que é que se passa aqui? Já chega. O tempo de andarmos a dormir acabou. Well done, 2020. Obrigada por chegares e dares-me tempo para eu parar e ler e entender. Porque é aqui que nós temos as soluções. Não há mais nada a dizer, ok? E a seguir, portanto, você foi servido aviso legal. David Ward não possui meios legais reconhecíveis para responder a uma demanda de pagamento sem uma conta assinada
que se baseia em um contrato comercial, arranjo ou acordo pré-existente, porque não há contrato comercial, arranjo ou acordo comercial entre o David Ward e o Warren, e neste caso seria o Conselho, não é o Conselho, como é que é a Câmara Municipal de Lisboa. Se o David Ward atender voluntariamente à demanda por pagamento sem uma fatura comercialmente reconhecida, então o Sr. Ward teria dado consentimento consciente e conspirado para uma ação comercial fraudulenta. Isso, por sua vez, tornaria o Sr. David Ward culpado pelo atual regulamento por essa ação. O Sr. David Ward não conscientemente criará essa responsabilidade contra si mesmo ou criará essa culpabilidade. Cada vez que vocês pagam, vocês estão a cometer e estão a permitir que eles continuem a cometer fraude e vocês estão a aceitar essa fraude. Percebem o quanto é que isto é importante? A própria apresentação do documento a que estamos respondendo do Council, que também é um documento que será mantido em arquivo para apresentação futura como evidência física, que é uma evidência física apresentável e uma lista de transgressões contra a legislação atualmente em vigor. O documento fornecido pelo Council reconhece que pode haver ou houve uma impropriedade processual pela autoridade de execução. Esta é a única graça salvadora neste documento que permite uma retirada honrosa dos procedimentos implementados ilegalmente pela autoridade de execução. Este documento é uma representação da impropriedade processual pela autoridade de execução e, conforme declarando no início do documento, oferece uma oportunidade de retirada devido à impropriedade processual pela autoridade de execução. Este processo também é uma questão de cumprir a legislação atual, sem a qual o Sr. David Ward não teria êxito se ele prosseguisse com um processo legal contra a autoridade de execução ou os membros do Council. Como a oportunidade de retirada foi apresentada à autoridade de execução e os membros do Council sob uma impropriedade processual da autoridade de execução, caso o acima mencionado não aproveite a oportunidade para fazer uma retirada honrosa e confirme isso por escrito ao David, então o David não terá outra opção no futuro a não ser iniciar um processo judicial contra a autoridade de execução e os membros do Conselho da cidade de Warrington. O conteúdo deste documento será de domínio público nos próximos dias, pois não existe um acordo legalmente vinculativo com o qual evitar isso. Não esperamos ouvir a autoridade responsável pela aplicação da lei ou os membros do Council novamente, a menos que seja na forma de uma confirmação por escrito da retirada do processo. Nenhuma outra correspondência será feita com relação a este assunto, sem prejuízo, ou seja, todos os direitos naturais e inalienáveis reservados por e em nome de David Ward, e o David Ward se reserva o direito de usar a força para defender a sua família e a sua casa, à qual ele tem o direito inalienável de o fazer. A resposta a este aviso deve ser encaminhada dentro de 10 dias, após o recebimento do mesmo para o endereço postal conhecido. O que é que eu vos tenho a dizer? Eu tenho-vos a dizer que isto é tudo legal. É usar e conhecer as leis que eles escreveram e ver e estar atentos no stopping and correcting, não é? O que eles próprios estão a cometer de fraude contra nós, porque o único interesse que eles têm é faturar, ok? É só isso que eles estão a fazer, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em Angola, seja na África do Sul, seja aqui em Inglaterra, é no mundo inteiro. E cada vez mais, e o que me levou a fazer esta série de episódios é porque eu tentei procurar por este tipo de informação em português e não há. Em inglês eu tenho, desde que nós estamos em lockdown, eu tenho tido acesso a pessoas fantásticas. Se vocês quiserem ver, eu recomendo vivamente Tom Barnett, eu recomendo vivamente que sigam a página do Facebook do David, que eu tenho deixado nos links, e
amigos, até o próximo episódio. Deixo-vos com este magnífico episódio e que a vossa cabeça e que as vossas pesquisas vos levem longe e que vos tragam de novo aqui para seguirem este processo em português. Beijo no coração a todos e a gente se vê por aí. Partilhem ao máximo, vamos fazer com que estes vídeos cheguem à comunidade portuguesa e ajudar da forma como nós podemos ajudar, que é partilhando. Conhecimento é poder. Bye!